Olá a todos e todas, estou por meio deste vídeo me apresentando na jornada Júlio Massarani de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural, a JICTAC. Me chamo Gustavo Lopes de Sá Moreira, estou no 5º período de Licenciatura em Educação Física e o nome do trabalho que eu vou apresentar é Experiência Estética, Formação e Educação do Corpo, o Jogo, o Esporte e o Elemento Lúdico em Johann Huizinga. O presente trabalho compõe o projeto Experiência Estética, Formação e Educação do Corpo, Possibilidades de uma Obra Esportiva 2, dirigido pela professora Michele Carreirão Gonçalves. Este trabalho investiga entrelaçamentos entre esporte e estética, problematizando o lugar do corpo e de sua educação no contemporâneo. Nesta fase inicial do nosso projeto, nos debruçamos sobre o conceito de jogo e de lúdico, enquanto possível ponto de contato entre o esporte e a estética, na medida em que há, segundo a nossa hipótese, um momento do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo. Buscando construir um arcabouço teórico inicial, analisamos o conceito de jogo e sua relação com a competição a partir da obra Homo Ludens de Johann Huizinga, feito na década de 30, que o considera como uma função significante, que articula um determinado sentido. À medida que todo jogo significa algo, sendo esse algo que transcende as necessidades imediatas da vida, segundo o próprio autor. Para entender a questão, o autor dá características ao jogo e ao lúdico, características essas que vou fazer agora entrelaçamentos entre o esporte e estas características. A primeira característica é a autonomia, a voluntariedade do jogo, a atividade de engajamento livre, não obrigatória. Como, por exemplo, as crianças jogando futebol de maneira natural, dentro dessa parte de prática esportiva, sem que ninguém as force, sem que seja algo necessário. Simplesmente há uma vontade de fazer aquilo, mas não é algo necessário. E não é algo forçado. Depois tem-se a diversão, a capacidade de fascinar e excitar quem joga. O futebol, mais uma vez, é o esporte mais amado dentro do Brasil, é o mais conhecido e mais jogado mundialmente. Então, ele tem esses atributos graças à sua diversão. É um esporte que você pratica e se diverte enquanto joga. Então, várias idades, os sexos compartilham dessa diversão pelo esporte. Destas duas deriva-se a terceira. O jogo é livre de interesse, não se joga por um objetivo útil para a vida material. Ou seja, por mais que os atletas tenham bens materiais por meio do esporte, por mais que o esporte os proporcione bens materiais, eles não jogam pensando diretamente nesses bens, eles pensam somente dentro da dimensão do jogo. Há também a limitação espaço-tempo, pois há durante um jogo o isolamento do tempo e no espaço, em que ambos são alterados perante a percepção do jogador. Como numa partida muito monótona, tem-se a percepção de que os minutos se passam mais lentamente. Um jogo acaba sendo chato, mais empobrecido tecnicamente, você tem a sensação, enquanto jogador, de que o tempo se passa mais lento. Ou então, como o jogo tem muitas ações, várias coisas interessantes acontecendo, temos a sensação que o tempo se passou mais rápido. Neste contexto, ocorre a criação dos mundos imaginários, em que o jogador, por meio da imaginação, cria lugares, dinâmicas específicas que se afastam da vida cotidiana e se relacionam com as singularidades do próprio jogo. Por exemplo, dentro desse esporte tão conhecido que é o futebol, nós temos uma criação de personagens, de mundos, como, por exemplo, o Rei Pelé, que ele é o rei e mesmo não existindo um reinado, mesmo não existindo algo desse tipo na vida real ainda, ele é tratado como rei. Ou então até mesmo a criação de ligações entre um jogador muito habilidoso a um extraterrestre, falar que ele não é desse mundo, ou a um robô de tão bom que ele é, criamos uma ideia de não humano, e tem essa ligação com a nossa imaginação que desprende da vida real. E essa criação é criada pela limitação de tempo e da criação dos mundos, por isso que nós chegamos a esse ponto de criar um mundo imaginário através dessa questão tempo-espaço. É nessa esfera imaginária que se dá o arrebatamento, na medida que o jogador é absorvido no mundo real para o mundo de faz de conta, e nesse arrebatamento se mantém por meio das regras, que criam uma ordem específica de funcionamento, delimitando o que se pode ou não fazer. Ou seja,
dentro desse mundo imaginário que é criado, nós temos um arrebatamento. O jogador ele é arrebatado do mundo real para esse mundo que é criado dentro de um jogo. E a questão da regra é como as regras de um jogo de futebol, onde só se compartilha o mesmo jogo quem segue as mesmas determinações, as mesmas limitações, como, por exemplo, não tocar, a não ser que seja na lateral, arremesso lateral, ou o goleiro não tocar na bola com a mão, ou não agredir, por exemplo, não xingar. Essas limitações fazem com que os jogadores joguem o jogo. Só quem participa do jogo é quem compartilha dessas regras. Este último aspecto assegura a seriedade do jogo, o que mantém a esfera lúdica viva, ou seja, aquele que segue a regra do jogo, de fato está levando a sério e permanece nessa esfera abstrata, pois dá importância àquela determinada prática. Foi o que eu disse sobre as regras. Quando você segue as regras, você dá importância àquele jogo, você dá seriedade a ele, né? Segundo a argumentação do autor, as práticas competitivas contêm as mesmas características formais do jogo, como as anteriormente citadas. Destacamos ainda o caráter de fim em si mesmo, sem objetivo pragmático, de prazer, satisfação com a disputa e o papel do ganhar, que é muito importante e significa, na análise do autor, ter o reconhecimento de uma ação bem-sucedida e de ser superior em determinado jogo ou atividade, e ser reconhecido por essa vitória. Afinal, quando você ganha um torneio muito importante, como uma Copa do Mundo, o gesto mais famoso da nossa prática futebolística atual é levantar acima da cabeça o troféu, mostrar a todos, ou até mesmo a conhecida volta olímpica, que serve para você mostrar a todos que você ganhou, você compartilhar aquele momento, você dizer a todos que você é o vencedor. Há algumas poucas indicações sobre o esporte na obra de Huizinga. Quem faz essa comparação de maneira mais notável somos nós, no projeto. Mas nelas o caráter do jogo é reafirmado, mesmo com a ressalva de que nas práticas esportivas agregam outros elementos, como luta, exercício, aplicação, resistência e sofrimento. O próximo objetivo da nossa pesquisa é analisar as relações entre o jogo e o lúdico, esporte e estética, e suas implicações para uma educação do corpo, enquanto uma educação de sentidos, tendo em vista que aprender sobre uma prática corporal como a esportiva implica conhecê-las em suas dimensões procedimental, conceitual, atitudinal e também a estética, considerando as possibilidades de produção de forma no esporte e de apreciação dessas formas na sociedade contemporânea. Essa foi a minha apresentação do nosso projeto. Muito obrigado pela atenção.